E se eu te dissesse que grandes guerras não começam com bombas, elas começam com mensagens, ultimatos e interesses escondidos, enquanto o mundo discute se a Venezuela foi libertada ou invadida? Uma pergunta muito maior está sendo ignorada. Estamos assistindo ao início de algo muito maior? Por que quando uma potência militar cruza uma fronteira, quando outra potência observa em silêncio e quando o petróleo entra na equação, a história mostra que o mundo raramente sai ileso? Hoje, no Segredo dos Fatos, a gente não vai repetir manchete, a gente vai explicar o que realmente está em jogo na crise que começou na madrugada do dia 3 e por que ela pode mudar o equilíbrio global, porque aqui a verdade é mais estranha do que a ficção. Na madrugada do dia 3, os Estados Unidos confirmaram oficialmente uma operação militar em solo venezuelano. Segundo declarações públicas do governo americano e postagens do então presidente Donald Trump, a operação teve como o objetivo neutralizar a cúpula do regime. De acordo com Washington, a ação envolveu ataques aéreos de precisão, forças especiais em solo, controle de pontos estratégicos do Estado e a captura de Nicolás Maduro. Segundo os Estados Unidos, Maduro foi detido e retirado do território venezuelano para responder a processos já existentes na justiça americana. Esse tipo de operação é raro, arriscado e representa um precedente grave nas relações internacionais. Agora, a parte mais dura dessa história. Segundo reportagens do The New York Times, com base em fontes locais e relatos colhidos após a operação, o ataque ocorrido na madrugada do dia 3 deixou 40 pessoas mortas. De acordo com o jornal, essas mortes incluem militares venezuelanos e civis que estavam próximos aos alvos atingidos. Os confrontos e explosões ocorreram principalmente em áreas estratégicas e no entorno da capital. O número total de feridos ainda não foi fechado e novas atualizações podem surgir nos próximos dias. Autoridades americanas afirmam que a operação buscou reduzir vítimas civis, mas reconhecem confrontos com forças leais ao regime. Ou seja, há mortes confirmadas pela imprensa internacional, mas a dimensão completa da tragédia ainda está sendo apurada. Para entender por que isso aconteceu, é preciso voltar alguns anos. Após a morte de Hugo Chávez, Nicolás Maduro assume um país totalmente dependente do petróleo. Agora, imagine algo simples. Imagine uma família que vive de um único salário. Se esse salário diminui, mas os gastos continuam aumentando, o colapso é inevitável. Foi exatamente isso que acontece com a Venezuela. A produção de petróleo caiu, a corrupção cresceu, o Estado perdeu capacidade de manter serviços básicos, vieram hiperinflações e escassez de alimentos e falta de remédios e o maior êxodo migratório da história da América Latina. Com a crise econômica vieram também as acusações políticas. O governo passou a ser acusado de reprimir a oposição, prender adversários políticos, impedir candidaturas e manipular eleições. Nesse cenário, a líder oposicionista Maria Corina Machado se tornou um símbolo. Após a operação americana, imagens dela circulam pelo mundo com a declaração: Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, a liberar a los presos políticos, a construir un país excepcional y a traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios hasta el final. Agora chegamos ao coração dessa história, o petróleo.
A Venezuela possui a maior reserva de petróleo do planeta. Durante décadas, esse petróleo abasteceu principalmente os Estados Unidos. Mas com sanções e rompimento diplomático, a maior parte da produção passou a ser exportada para a China. A China emprestou bilhões, investiu em infraestrutura e recebeu petróleo como pagamento. É como trocar dinheiro futuro por controle estratégico hoje. E no mundo real, energia é poder. Agora, muita gente se pergunta se a China pode reagir militarmente. Analistas internacionais são claros. A China evita confrontos militares diretos longe do seu território. Ela prefere negociar com quem está no poder. O interesse não é Maduro, é o petróleo, hoje e amanhã. Com a retirada de Maduro do centro do poder, a Venezuela entrou em uma fase de transição política. Segundo movimentações divulgadas após a operação, a vice-presidenta Delcy Rodrigues passou a assumir o comando interino do governo. E aqui acontece um ponto decisivo. Segundo relatos divulgados pela imprensa internacional, Donald Trump enviou uma mensagem direta ao novo comando venezuelano. O recado foi claro: cooperação total com os Estados Unidos. Segundo essas informações, Trump teria afirmado que, caso essa colaboração não aconteça, as consequências seriam ainda mais duras do que as enfrentadas durante o governo Maduro. Delcy Rodrigues respondeu dizendo que o governo interino está disposto a dialogar, mas que não aceitará imposições externas que irão ferir a soberania do país. Esse equilíbrio é frágil. Cooperar pode significar ajuda e reconstrução. Resistir pode significar mais sanções, mais isolamento e mais sofrimento. Agora, falando diretamente com você que está aqui no Brasil. O ataque ocorrido na madrugada do dia 3 não é um problema distante, tá? Ele pode gerar impactos reais aqui. Primeiro, migração. Instabilidade na Venezuela pode gerar novos fluxos migratórios para o nordeste do Brasil. Segundo, economia. Qualquer instabilidade no petróleo afeta preços globais de energia. E isso impacta combustível, inflação e custo de vida. E o terceiro, diplomacia. O Brasil se vê entre duas potências globais. Manter autonomia e estabilidade regional será um desafio enorme. Agora a pergunta que todo mundo está fazendo: estamos à beira de uma guerra mundial? A resposta mais honesta é não. Não há confirmações de uma guerra mundial em curso, mas há 40 mortos, há um precedente perigoso e há interesses globais gigantes em jogo. E a história mostra que grandes conflitos raramente começam de forma clara. Por trás de ataques, postagens políticas e disputas por petróleo, existem pessoas, pelo menos 40 vidas perdidas, segundo The New York Times. Um país tentando se reerguer, um continente em alerta e um mundo observando. O que aconteceu na madrugada do dia 3 não muda apenas a Venezuela, muda a dinâmica do poder global. E aqui, no Segredo dos Fatos, a verdade é mais estranha que a ficção.